Mais uma vez eu tenho o privilégio, a honra e a responsabilidade tão grande de chegar até você para esse momento chamado Profetizando Vida. É exatamente isso. Profetizar é trazer a palavra de Deus, ela está aqui, mas é para profetizar vida, não é para profetizar simplesmente condenação, culpa, desespero, nada disso. É vida. Nunca você pode se esquecer que o propósito de Deus para a sua vida não muda. O propósito de Deus é sempre o mesmo. Ele disse, eu vim para que você tenha vida e muita vida. E ele chama essa muita vida dizendo vida com abundância. Não é simplesmente só uma quantidade de vida, você viver 100 anos, nada disso. É para você viver cada dia da sua vida de um modo tão bonito, de um modo tão glorioso, de um modo que esteja dentro da vontade de Deus. Mas para vivermos isso, a maneira de sabermos se realmente estamos vivendo está aqui, dentro da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você nunca precisa ficar orando para Deus simplesmente para fazer igual como você faz, uma lista de compras no supermercado e vai enchendo o carrinho ali, vai enchendo o carrinho e preenche sim toda a sua lista dizendo, eu comprei tudo. Mas não. Quando Deus nos satisfaz, Ele não nos satisfaz para um momento, Ele nos satisfaz para o resto dos anos da nossa vida e, por fim, por toda a eternidade. Então, algo que você precisa desfrutar é exatamente esta paz interior. Você precisa gozar desta paz. Nem sempre você vai ficar arrepiado, nem sempre você vai estar chorando, mas você vai ter que ter uma compreensão que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você lê as Escrituras, é Deus falando com você. E o poder transformador que ela opera é tão grande que te faz realmente compreender não apenas os caminhos do Senhor, mas também como você deve viver nos caminhos do Senhor. É como se fosse uma grande escadaria esse caminho. Você vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau. Mas não é que você vai se perder no meio do caminho, nada disso, porque a Escritura diz que o Senhor nos toma pela sua mão. Quando você escorrega, Ele te levanta. Quando você cai mesmo, Ele te levanta, ao ponto dele dizer, o meu servo ainda que cai, não ficará prostrado. Se fica prostrado, é porque alguma coisa está errada. Se fica prostrado, é porque talvez ele nunca experimentou realmente um novo nascimento. Nunca deixou de ser lagarta para ser borboleta. O novo nascimento é exatamente a mudança na estrutura da pessoa, não no físico. Porque muitas pessoas mudam, agora eu vou usar só terno, eu tenho que ir para a igreja só se eu tiver gravata. Nada disso, querido. Deus te vê, não é do lado de fora, Deus te vê por lado de dentro. Sabe, as pessoas é que te veem do lado de fora. Mas ainda que a palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto, quanto mais você tem o Senhor na sua vida, mais você tem um sorriso na sua face, mais você tem paz no seu coração. E você precisa guardar que quando você tem Jesus, você não tem mais uma coisa tão terrível chamada condenação. E é exatamente essa palavra, que é uma palavra assim que nos assusta muito. Eu já realizei N trabalhos, não lembro quantas e quantas vezes eu estive em presídios, junto das células, falando, anunciando o amor do Senhor. Atrás das grades estava alguém que estava condenado e que havia praticado tantos crimes e a culpa, e ele estava ali com raiva, com ódio. Mas o que acontece? No momento, quando ele ouviu a palavra, abriu o coração e tomou Jesus como Salvador, sabe o que aconteceu? Ele foi salvo. Ele foi salvo. Diante de Deus, ele não tinha mais nenhuma condenação. Mas diante dos homens, ele teria que cumprir aquilo que o juiz trouxe, dizendo, ele vai ter que ficar tantos anos preso. Por isso que aqui em Romanos, capítulo 8, os versos de número 1 e 2,
você pode ler a Bíblia toda. E é tão lindo ler a Bíblia toda, é tão lindo porque não tem nada nas Escrituras que é para ser descartado. Ou seja, não, esse pedaço aqui eu não gosto, esse pedaço aqui falou comigo, não, esse pedaço aqui é para aquele outro. Não, a palavra é para você. Tudo que está escrito aqui, a Escritura mesmo diz, foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está aqui é para mim. Mas se é para mim, é também para você. Romanos capítulo 8, os versos 1 e 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vou repetir para você, porque aqui tem algumas palavras que assustam você no início, mas você precisa ter esse entendimento para desfrutar da bênção que está aqui. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, pois, nenhuma condenação. Jesus Cristo disse que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele disse: eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. Nenhuma condenação. Sabe o que é isso? Nenhuma condenação. O pecado só tem uma coisa, é o salário. E o salário do pecado qual que é? É a morte. Ele morre por causa de quê? Da condenação. Eu não estou falando em morte física, porque a morte física, mais dia, menos dias, eu vou morrer, você vai morrer, a não ser que aconteça o arrebatamento, algo que um dia eu vou falar sobre o arrebatamento com você. Mas a morte aqui significa separação. A morte física é quando meu espírito deixa meu corpo, eu morro. Eu morro. Esse corpo aqui é pó. Carrega, isso aqui vai virar pó. Por isso que o Senhor diz: você é pó e vai voltar a ser pó de novo. Mas agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quando a pessoa está em Cristo, aqui que está. Não é que ele está na religião chamada cristã. O mundo é dividido em religiões. Esse é cristão, esse é muçulmano, aquele é budista, aquele outro é isto, aquele é... Não importa essas... Não é bem assim. O carimbo de vida é um só, é Jesus. Agora, e agora é agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Note bem, esse estar em Cristo não é você nele, é no momento quando você se abre para ele. Por isso que ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, ficarei com ele, cearei com ele, ele comigo. No momento quando a pessoa se entrega a Jesus, abriu a porta para que Jesus pudesse entrar na vida dele, porque você tem seu livre-arbítrio. Você pode continuar com a porta fechada, mas você pode também ficar com a porta aberta, para que Jesus entre na sua história. E quando ele entra, muda tudo. Tudo que está bagunçado, toda cadeira que está de perna para cima, tudo aquilo que está mal cheiroso, de repente muda tudo. Seus valores passam a ser outros. Você começa a perceber que você está aqui na terra, mas só de passagem. Seus dias aqui passam como um conto ligeiro, como dizem as Escrituras. A sua vida aqui não é algo assim tão permanente. Você vai ficando velho, igual eu estou ficando velho com 73 anos. Sabe, o nosso corpo tem uma data de validade. Um dia, essa casa, que é o nosso corpo, vai ficando tão velhinha, que o morador vai sair dela. Assim também, por isso que ele diz agora é agora. Nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo. Para quem está em Cristo, não tem mais condenação. Ele passou o quê? Da morte para a vida. Mas quando ele lê o verso seguinte, diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
te livrou da lei do pecado e da morte. Antes, você tinha uma lei que governava você. Você tem que pecar, você tem que pecar, você tem que pecar, você tem que pecar, você tem que pecar. Não! Agora você tem poder. Você pode olhar para uma mulher e não ter o quê? Desejo dela. Você pode olhar para um objeto e não ter o quê? Fome de roubar aquilo. Você ouve uma coisa assim que alguém falou, aí logo você diz, não, eu não vou fofocar isso que eu acabei de ouvir. A sua vida é outra. A mudança é tão radical, tão gloriosa, porque quando você está agora, no momento quando você toma Jesus, diz aqui que a lei do Espírito da vida, que o Espírito Santo é esse Espírito da vida que mora em você. No momento quando você converteu, você passou a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo assim nebuloso, não. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode rejeitá-lo, você pode alegrar o Espírito Santo, você pode até pecar contra o Espírito Santo. Mas enquanto você está me ouvindo agora, o Espírito Santo está usando estas palavras que eu estou lendo para você para falar ao seu coração. É o Espírito Santo e somente Ele que pode convencer você. Porque Jesus Cristo disse que o Espírito Santo haveria de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso ficar aqui um dia inteiro falando com você e você não é convencido. Mas no momento quando essa semente cai, mas é preciso que você ouça, é preciso que entre por aqui, mas não é para sair por aqui, tem que chegar no seu coração. Você precisa meditar nessa realidade. Eu sei que no fundo de você, você sabe que você não quer continuar vivendo a vida que você está vivendo. Você pode morar numa mansão, numa choupana. Você pode ter um emprego para ganhar 50 mil reais ou ganhar 2 salários mínimos. Não é medido por isto. Mas você precisa guardar que você só tem esse momento para viver. O amanhã para você é apenas uma expectativa, como para mim também. Por isso que diz assim, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. O que foi? Te livrou da lei que te obrigava antes a pecar. Você pecava, pecava, pecava. Fazia coisa errada, errada, errada. Você não tinha poder para falar, eu não faço, eu não consigo parar de fazer. Mas quando você toma Jesus Cristo, o Espírito Santo está em você, você passa a ter poder para dizer não a todas as investidas de Satanás sobre a sua vida. Jesus foi tentado, como a Bíblia diz, em todas as coisas, como eu sou tentado e você é tentado também. Mas Jesus nunca cedeu a nenhuma tentação. Ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo. Ele poderia ceder às tentações, mas ele nunca cedeu. Por isso que esse Espírito que habita em você é para te livrar da lei do pecado e de que mais? Da morte. Da morte. A morte física, ele não vai te livrar. Ele pode livrar você de acidente, ele pode te livrar você de uma enfermidade, ele te livrou durante todo esse tempo da pandemia, você não morreu, deu para entender? Mas um dia, mesmo depois de todos os livramentos que você já experimentou, da morte física, um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer. Um dia seu corpo vai desfazer. Mas um dia, eu não sei quando você fechar os olhos aqui, aí você vai para uma outra dimensão, completamente diferente. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para aqueles que têm Jesus, não existe mais o poder da morte. Tome posse desta palavra, em nome de Jesus. Amém.